universo de Peppa Pig é muito maior do que parece, porque existe outro desenho que se passa no mundo da porquinha, O Pequeno Reino de Ben e Holly. Será que você percebeu todas as vezes em que essas duas séries se encontraram? São várias as vezes em que vemos os personagens de Ben e Holly escondidos em algum episódio de Peppa Pig, como quando a família da porquinha viaja até os Estados Unidos no episódio América. Um dos lugares pelos quais eles passam é a Times Square, na cidade de Nova York, onde os prédios têm vários outdoors gigantes. E em um desses outdoors podemos ver o Ben e a Holly, como se os dois fossem grandes celebridades. Mas a verdade é que Ben e Holly muito provavelmente são sim grandes celebridades, o que fica mais claro no episódio História para Dormir. Nele, Papai Pig vai ler um livro infantil para Peppa e George para que os dois caiam no sono. Mas a história que ele está lendo não é qualquer uma. Afinal, um retrato da Holly aparece dentro do livro. Esse tipo de easter egg faz muitos acreditarem que Ben e Holly é uma história fictícia no universo da Peppa, mas nós vamos além. Achamos que esses dois realmente existem nesse mundo, mas a série deles acontece antes dos acontecimentos de Peppa Pig, quando eles se tornaram lendas e então viraram personagens de livros, desenhos e talvez até filmes. Esse é apenas o início, porque vamos falar sobre os 16 crossovers incríveis que você perdeu entre Peppa Pig e Ben e Holly. Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Ok, até o momento o que vimos foram apenas referências, mas e se a gente disser que há personagens que realmente aparecem nas duas séries? Esse é exatamente o caso do Pirata Barba Ruiva, um personagem de Ben e Holly que depois também apareceu em Peppa Pig. Sua primeira aparição na série da porquinha foi no episódio Delegacia de Polícia, quando um homem vestido de pirata e com uma grande barba ruiva passa em frente à delegacia. Apesar de não ser confirmado que os dois são o mesmo, eles são tão semelhantes que não pode ser coincidência. São as mesmas roupas e a mesma barba ruiva. A diferença é que em Peppa Pig ele é chamado apenas de pirata e é um humano, ao invés de um duende, além de ter um gancho no lugar de uma das mãos. Só que essas diferenças podem ser facilmente explicadas se o Barba Ruiva estiver usando magia para se disfarçar de humano. Quanto ao gancho, bem, nós falamos que existem grandes chances de Peppa Pig se passar após Ben e Holly, então ele pode ter perdido a mão em uma de suas aventuras piratas antes de conhecer a porquinha. Outro exemplo de personagem que aparece nos dois desenhos é ninguém mais, ninguém menos que o Papai Noel. Tudo bem que ele é uma lenda do mundo real e aparece em diversos desenhos. Entretanto, o Papai Noel que dá as caras em Peppa Pig e Ben e Holly não são duas versões diferentes da lenda, e sim a mesma versão. É algo que dá para notar facilmente, já que ele é praticamente idêntico nos dois desenhos. É impossível ignorar isso. A maior diferença é que ele está um pouco mais magro em Ben e Holly, mas isso pode ser explicado pela nossa teoria de que esse desenho acontece antes de Peppa Pig. Ou seja, ele simplesmente teve tempo de engordar mais um pouco até se encontrar com a porquinha. Os episódios de O Pequeno Reino de Ben e Holly também fazem várias referências a Peppa Pig. No episódio Fada do Dente, a Holly e o Ben vão trabalhar como fadas do dente, e por isso entram no quarto de uma criança enquanto ela está dormindo. E é aí que vem o easter egg, porque um bichinho de pelúcia da Peppa pode ser encontrado nesse quarto, indicando que essa criança é uma grande fã da porquinha. Isso fortalece aquela teoria de que a família Pig são celebridades até mesmo dentro do universo da Peppa, e que o dia a dia deles é transmitido na televisão. É engraçado pensar que talvez tanto Peppa quanto Ben e Holly sejam famosos dentro do universo em que vivem. Afinal, já falamos que os personagens da outra série também aparecem em Peppa Pig. Inclusive, outra vez em que isso ocorre é no episódio Era Uma Vez, quando Peppa e George estão lendo um livro de conto de fadas juntos. E quem aparece no livro é justamente a Holly, mais uma vez mostrando que ela e outros personagens de sua série se tornaram parte importante do folclore desse mundo. Você também acharia incrível se as versões reais de Ben e Holly aparecessem em um episódio crossover de Peppa Pig? Se sim, comente aqui embaixo, #crossover. Ainda falando em celebridades, tem uma estrela famosa de Peppa Pig que também dá as caras em Ben e Holly. Estamos falando do nosso querido Senhor Batata. Isso acontece no episódio O Passeio da Tia Cookie, em que algumas crianças humanas aparecem. A referência está na mochila de uma delas, que está cheia de imagens do Senhor Batata, uma das maiores celebridades de Peppa Pig.
Com ambos os desenhos se passando no mesmo universo, faz todo sentido que fãs do Senhor Batata apareçam nas duas produções. Essa é uma ótima forma de lembrar os fãs mais atentos das duas séries que Peppa vive no mesmo mundo que Holly e Ben. Em Hospital, o Pedro Pônei teve que ficar no hospital, mas Peppa e sua turma da escola foram visitá-lo. O que ninguém imaginava enquanto assistia a esse episódio é que nas paredes da ala infantil do hospital haveria desenhos do Ben e da Holly. É o tipo de coisa que você só percebe enquanto assiste ao episódio, mas isso confirma uma coisa: esses dois realmente podem estar em qualquer lugar, e não dá pra negar que isso é incrível. Onde mais será que encontraremos essa dupla enquanto assistimos aos episódios futuros de Peppa Pig? Por incrível que pareça, existem referências ao desenho da porquinha em O Pequeno Reino de Ben e Holly desde o primeiro episódio. E isso só mostra como sempre foi a intenção fazer com que as duas séries estivessem conectadas de alguma forma, mesmo que a maioria dos fãs não tenha notado isso de início. Esse easter egg se encontra em um quadro presente no Castelo Real. Se você prestar bastante atenção, vai perceber que a imagem do quadro é uma foto da casa da família Pig. Agora a questão é saber o motivo de uma foto da residência da Peppa estar presente nesse castelo. Será que a família Pig estava sendo observada por fadas esse tempo todo? No episódio de Peppa Pig chamado A Festa das Crianças, os estudantes da Madame Gazela fazem um evento para arrecadar dinheiro. Cada criança tem uma barraca, e no caso de Suzy Ovelha, sua barraca é para pintar pessoas. Nisso, a senhorita Coelho tem o rosto pintado de roxo pela Suzy Ovelha, que queria deixá-la igual a uma ameixa. E sim, isso de alguma forma tem ligação com Ben e Holly, pois faz referência a Babá Ameixa, personagem de Ben e Holly que usa um vestido roxo. O motivo para esse easter egg é que tanto ela quanto a senhorita Coelho são dubladas pela mesma mulher no idioma original, Sarah Ann Kennedy. Acredita que tem mais um personagem que aparece tanto em Peppa Pig quanto em Ben e Holly? E este aqui é um caso mais difícil de prever, porque estamos falando do Polly, o papagaio do vovô Pig. Por incrível que pareça, um papagaio verde, também chamado Polly, dá as caras em Ben e Holly. Nesse outro desenho, ele é até retratado como sendo maior que todo mundo, pelo fato de Ben, Holly e os outros personagens serem do tamanho de insetos. A série nem está tentando esconder que esse é o mesmo personagem do programa da porquinha. É louco pensar que justo o papagaio do vovô Pig já se meteu em aventuras com fadas e duendes. Deu pra ver que a Peppa gosta do Ben e da Holly, visto que ela já foi vista lendo o livro deles. E isso fica ainda mais fácil de perceber no episódio Festa à Fantasia, que é sobre o que seu nome já deixa bem claro, uma festa de fantasias. E adivinha como é a fantasia da Peppa? É uma roupa de fada com um vestido rosa, uma coroa e uma varinha. Ou seja, é uma fantasia da Holly. Então, podemos confirmar que a porquinha realmente gosta muito dessa fada. E essa provavelmente é a personagem favorita dela em Ben e Holly. Será que a própria Holly também gosta tanto assim da Peppa? Seria incrível vê-las se encontrando. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Não sabemos se eles gostam da Peppa, mas ao menos da Madame Gazela eles devem gostar. Isso parece bem aleatório, mas, caso você não saiba, a professora da Peppa teve um passado como rockstar. Ao lado de suas irmãs, ela participava de uma banda chamada Gazelas do Rock. As irmãs até se juntam para tocar um de seus clássicos em certo episódio de Peppa Pig. E é aí que entra a parte interessante. Ben e Holly tem um episódio chamado Aniversário de Gaston, em que uma joaninha chamada Gaston está fazendo aniversário. Durante essa festa, conseguimos escutar uma música que, na verdade, é a mesma música tocada pelas Gazelas do Rock. Essa é, mais uma vez, uma situação em que as duas séries nos lembram que coexistem em um mesmo universo de forma totalmente natural, sem realizar conexões forçadas. Voltando para Peppa Pig, temos que falar do episódio A Biblioteca, em que a Peppa e seus amigos visitam uma biblioteca. Ok, já deu para entender que os nomes dos episódios desses desenhos são bem literais. Mas o importante é que, outra vez, um desenho da Holly aparece em um livro que Peppa vai ler. Não apenas isso, como a fada e o Ben também são vistos em pôsteres nas paredes da biblioteca. Não existem dúvidas de que as crianças de Peppa Town realmente amam essa dupla. Em O Natal da Peppa, a referência é bem mais inesperada e difícil de notar, a menos que você seja alguém realmente atento. Como é Natal, a casa da Peppa está cheia de decorações natalinas.
E dentre essas decorações, vemos uma imagem do Ben. Isso faz todo sentido, visto que ele é um duende, e todos nós sabemos que o Papai Noel tem vários ajudantes mágicos responsáveis por construir os presentes que são distribuídos para crianças de todo o mundo. A série de Ben e Holly foi referenciada várias vezes com livros que aparecem em Peppa Pig, então é esperado que o episódio Dia Mundial do Livro contenha mais um easter egg desse tipo, e quem pensou isso está absolutamente certo. Só que dessa vez aparece outra figura além de Holly ou de Ben. Estamos falando da Babá Ameixa, que é vista na capa de um livro segurado pela Mamãe Pig. E como o livro é da cor roxa, podemos assumir que essa fada é a personagem principal dele. Será que cada personagem de Ben e Holly tem seus próprios livros? Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!